Bem-vindos a mais um episódio do 40 Pode Mais. E tem algo diferente aqui. Quem está nos assistindo, não apenas ouvindo, tá percebendo que tem alguma coisa. Que é esse pão em cima da mesa do nosso podcast, Gabi? Tu pode me dizer o que isso significa? Vamos descobrir isso juntos agora. O que esse pão tá fazendo aqui? A gente se desafiou lá na live, foi abrir live com os seguidores para anunciar a gravação do podcast. E aí a gente definiu o tema, que ia ser sobre o Instagram. Isso. Não tem como falar sobre o Instagram, sobre o meu Instagram, se não falar do meu pãozinho. Exatamente. Conta para nós o que é esse pão, Leila. Esse pão foi a primeira receita que viralizou. Viralizou grandão. E aí a gente pegou o gancho a partir do pão, por isso que eu quis acordar cedo, 5 horas da manhã, fazer esse pão, trazer pra cá, pra materializar, pra ter ele aqui na minha frente, pra poder a gente conversar sobre esse assunto. Ótimo. Eu não sei se na tua rede acontece, mas na minha acontece muito de trocas. Como é que tu faz pra ser assídua? E nem sempre eu consigo. Como é que tu faz pra gerar conteúdo? Como é que tu faz pra ter criatividade? Eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Tem tanta coisa pra gente falar, né, Gabi? Porque nós duas, a gente tem a rede social muito forte na nossa vida. Sim. Eu tenho ela como a minha única ferramenta de trabalho, vamos dizer assim, porque a influenciadora é a rede social. E pra ti, como uma super... Divulgar o meu trabalho. Uma super ferramenta, Isso. E diga-se de passagem, a gente tá aqui, eu tô na frente de uma máquina de produção de conteúdo, porque ela é mestre nisso. Então, juntando isso, eu falei, vamos levar o pão, vamos conversar sobre o pão, mas o pão é simbólico. O pão significa muita coisa, que a gente vai conversar com vocês aqui. Isso aí. E, na verdade, eu tô com fome também, já são 15 para as 11. A gente vai poder ir comendo. Vai poder ir comendo. O pessoal que tá aqui no estúdio também. E, interessante também que tem aqui junto com o pão, para quem tá vendo a imagem, tá assistindo no YouTube, tendo a imagem aí, eu trouxe junto a manteigueira da Le Creuset, porque tá diretamente associado à receita do pão. Até onde o pão te levou. As portas que abriu, o quanto persistir. Mas enfim, vamos... Deixa eu já começar te fazendo uma pergunta. Sabe me dizer, não sei se tu sabe também, porque essa receita acho que quando viralizou já faz um bom tempo, quantas visualizações estamos falando? Essa 2 milhões e alguma coisa. 2 milhões de visualizações. 2 milhões. Uma receita do pão. Do pão. Aquele pãozinho do dia a dia. E vamos começar por isso, que o óbvio tem que ser dito, trazendo pro pão. Bom, tô no Instagram desde 2018, né? Tentando, mas acho que efetivamente entendendo como ferramenta de trabalho há uns 2 anos, que eu me posicionei na vida, pra mim, como influenciadora. Então mudou um pouco a forma de olhar. E desde então, persistindo. Desde então, tentando, colocando... Não desistindo. Na realidade, todos os dias eu desisto do Instagram. Todos os dias. Ainda? Todos os dias. Todos os dias, quando eu coloco uma receita, quando eu vejo alguém que poderia ter curtido meu pão e curtiu a Virgínia, quando eu vejo alguém da minha família que não me deu o like, mas foi lá e me deu no... Eu desisto, digo, não quero mais. Mas aí, 1 minuto depois, porque eu amo, porque eu gosto, eu acho que tá em mim, eu me encontrei nisso, eu gosto muito de fazer, e aí eu volto... Mas eu desisto todo dia. E quando a gente fala do pão, eu gosto muito de começar sobre a coisa de desapegar um pouco do perfeccionismo. Porque esse pão é a materialização disso. Eu venho ainda numa constante sempre de tentando melhorar, entender o formato, como fazer, né? Como trazer minha culinária mais criativa, achar o jeito, achar o caminho, o formato dos vídeos. E nem sempre performa. A gente não... Na realidade, tem um algoritmo, a gente briga com ele, a gente tenta entender ele, ser amiga dele, mas às vezes ele não quer nada com a gente. E a gente tem que ir ali, persistindo. E nesse pão, Gabi, é um vídeo... Inclusive, o Instagram tirou a narrativa do meu vídeo, não sei porquê, mas ele tá na rede vizinha com a narrativa. Foi um vídeo que eu não queria publicar. Eu preciso dizer isso. Eu não queria. Eu fazia esse pão, eu comecei a fazer ele em 2020, 2021, eu fazia para vender. Olha. Eu vendia, fazia ele, geleias... tinha uma produção semanal, entregava nos finais de semana, acordava 3, 4 da manhã para fazer o pão.
Mas eu achava que ele não servia pro Instagram. Quem quer aprender pão? Todo mundo sabe fazer pão. Uhum. O que eu vou fazer com uma receita de pão? E eu falei, não sei. Aí um dia, sabe aquele dia que tu não tem conteúdo? Tu sabe. Sim, sei sim. Uhum. Sabe aquele dia que tu Aham. não sabe de onde tu vai tirar o conteúdo? Eu falei, vou gravar esse pão. Uhum. Gravei esse pão, coloquei uma narrativa em cima, não das melhores que eu já fiz. E não é que foi o pão Claro. que abriu portas, o pão que... Um parênteses só. Esse pão vai estar no projeto das mulheres voluntárias? Elas vão vai aprender tá. a fazer. Que legal. Sim. Se tu me permite, eu não sei se era algo que tu gostaria de trazer hoje, mas eu vou trazer, porque eu quero te mostrar que tem tudo a ver com o que tu tá falando. Bora. Essa mulher, gente, hoje tá frio, choveu a noite inteira e ela acordou às 5 horas da manhã para fazer o pão. Eu teria feito talvez ontem de noite, Não. mas ela quis trazer o pão fresquinho. E por alguma questão ali de logística na hora, ela substituiu um dos ingredientes. Isso. Importante, interessante trazer também. E o pão não performou como normalmente, como sempre acontece. Eu faço esse pão de olho fechado. O que poderia ter acontecido? A Leila poderia ter escolhido deixar este pão em casa e não trazer outro, afinal de contas não daria tempo, agora eu fiquei sabendo, porque ela me desafiou a fazer esse pão, eu vou ter que saber fazer esse pão, vou lá no Instagram dela, assistir o vídeo e reproduzir em casa. Mas ele tem um tempo para ser feito, o que não daria mais hoje de manhã. E ela poderia ter deixado o pão em casa, ter servido, né, para ela, para o Jonas, ter congelado, como elas têm o hábito de fazer, e ter vindo e dizer, vamos falar, mas não vamos ter esse pão para mostrar. E é exatamente o que muitas de vocês fazem, que vocês abrem a câmera, gravam 10 mil vezes e tá tudo bem, e na hora de postar, vocês sentem aquele frio na barriga, aquele medo do julgamento, aquela autocrítica lá em cima, e guardam o vídeo na galeria, ou pior ainda, excluem. Esconde o pão. Esconde o pão. Mas a Leila, o que ela fez? Ela trouxe o pão. Mesmo ele não estando no perfeccionismo que ela queria, no resultado que ela imaginou, projetou, ela trouxe. E é isso que vocês fazem quando vocês entregam o conteúdo de vocês, mesmo que aos olhos de vocês não seja bom. Gabi, muito interessante isso. Eu acho que a coisa do pão não ter ficado perfeito aos meus olhos foi perfeito para que a gente pudesse falar sobre as nossas imperfeições e que a gente tem que administrar. E o imperfeito também funciona. Com certeza, Leila, eu não sei fazer esse pão. Pra mim, é um mistério. Esse pão tá lindo. Se eu tivesse cortado ele de uma maneira diferente que escondesse essas imperfeições, tu nem ia saber. Ele tá lindo pra mim. Aos meus olhos, ele tá lindo. O teu imperfeito, pra mim, tá maravilhoso. Interessante. Ele tá fazendo totalmente o papel dele. Interessante. E aí, quando tu falou, eu assim, caramba, isso contextualiza total o propósito desse episódio. Que é... exatamente, a gente acolher as nossas imperfeições, saber que a gente não tem lá o rosto da fulana, o ângulo tal, eu não pareço a Virgínia, não sei o quê, mas eu tenho uma mensagem para transmitir que vai servir para determinadas pessoas. Sim. E que para tantas outras não vai servir, porque elas vão consumir, elas querem outro nível de entrega. Mas tem sim um público que quer a minha entrega, a tua entrega. Eu tô louca para comer o teu pão, o pessoal daqui também tenho certeza que tá. Né? Sim, mas aos teus olhos, imagina se não trouxesse esse pão. Sim. A grande trava na rede social somos nós mesmos. Não é o algoritmo. Não é a gente. É a nossa falta o nosso excesso de criticidade, o nosso excesso de perfeccionismo, o nosso excesso de tentar achar um jeito que a gente... Isso é muito, muito interessante. A gente só vai descobrir o nosso jeito quando a gente fizer infinitas vezes. Eu converso muito com uma amiga que ela tá sempre tentando ser mais ativa na rede social, enfim. Ela fala, mas de que jeito? Eu falo, não tem como saber se tu não tentar, porque o jeito a gente só entende, só acha depois de inúmeras tentativas. Ele vai vindo, tu vai conhecendo, tu vai vendo o teu melhor ângulo, a tua melhor fala, como o teu público reage, o tipo de assunto que o teu público gosta e quer ouvir, a luz que fica melhor, e vai indo. E às vezes quando tu não tem tudo isso, tu tem que ir indo também. É o único jeito de dar certo. Só que antes disso, tem uma coisa que eu acho que a gente já passou dessa fase, e é por isso que a gente consegue dividir com vocês que estão escutando aqui, que querem
usar a rede social como ferramenta, a gente acredita no nosso propósito na rede social. Eu gosto muito dessa palavra, propósito. Uhum. Quando eu entendi que eu tenho um propósito e que meu propósito é claro, que o óbvio daquilo que eu faço, que eu produzo, precisa ser dito, precisa ser compartilhado, que é importante tudo isso. Gabi, eu mudei muito. Sim. Eu tenho um propósito ali na rede social. Eu sei o que eu quero. Eu entendo a importância da minha fala. E aí, por vezes, a minha fala pode não ser naquele momento, naquele story, naquele feed, mas no todo é isso, é o caminho. E a gente vai executar cada dia de um jeito. Às vezes, tirando melhor, né? Proveito daquele momento, daquele conteúdo. Às vezes, nem tanto. Como é CLT, como é as outras tantas... Como é viver. Eu sempre falo... Tô cortando pão. Tá. Oba. Quando a gente vai falar sobre rede social, a primeira coisa que precisa entender e pensar, que eu gosto de falar, assim, para quem vem e me pergunta sobre rede social, colegas de profissão que vêm, olha, como? Primeiro de tudo, tem tudo a ver com o que tu falou. Clareza sobre o valor do trabalho que tu tá entregando, da mensagem que tu tá entregando. Então, assim, o teu trabalho, ele serve para alguém? Ele é útil? O que tu tem a dizer é útil para alguém? Vai mudar a vida de alguém? Transformar positivamente? Mas é que tu falou uma palavra importantíssima, trabalho. Quando a gente entende que isso é um trabalho, que isso tem, né, um valor... Mas sabe, Leila, que hoje em dia é muito mais fácil. Eu encontro muito mais pessoas que usam a rede social, enxergam, né, como ferramenta de trabalho, do que pessoas que ainda utilizam como maneira de entretenimento. Né? Na verdade, todos nós, tá um pouco errada essa frase que eu falei, todos nós utilizamos também como entretenimento, né? Sim. Em algum momento, em algum momento. Hoje as redes sociais vieram para substituir a questão das novelas, daquele tempo que só existia frente à televisão. Hoje em dia se divide com a questão das redes sociais, do entretenimento. Sim. Mas quem entendeu que ali é uma possibilidade de divulgar o seu trabalho e tá usando, tá crescendo de uma maneira muito mais exponencial do que quem ainda fica lá na questão do esperando boca a boca. O boca a boca é super bom, mas para ele acontecer, precisa ter essa questão da rede social. E tu tem que entender isso, ver como trabalho e ter clareza no que tu entrega. Porque o que acontece? Eu converso com algumas pessoas que elas... o que eu vou falar? Olha, o que tu vai falar? Tu vai falar o teu trabalho. Eu ouço essa frase demais. Mas como é que eu começo? Começa ligando a tua câmera e dizendo bom dia. Tu já começou. Mas é tão pequeno aquilo que eu tô fazendo naquele momento. Pode ser pra ti, mas pra outras pessoas não é. E assim... exatamente, como é que começa? Liga a câmera e dá um bom dia. As pessoas têm muita dificuldade de relacionamento interpessoal e aí acha que como tem uma câmera ali e que as pessoas vão ver e que vão julgar e que se eu cometer um erro, mas eu sempre penso, eu dou a dica assim, cara, abre o celular e pensa que tu tá numa videochamada com a pessoa que tu te sente mais à vontade desse mundo. Sim. E vai falando como se estivesse falando pra ela. Seja, né? Tem que ter uma naturalidade. É sobre ti, é sobre a tua vida. Sim, né? sim. E aí, assim, encontrou o sentido, viu clareza que teu trabalho é valioso? Deu. E, Gabi, saber que essa naturalidade, ela é conquistada, a gente chega nela. O primeiro vídeo, ele não vai ser natural. Porque ele vai ter o fator nervosismo, fora da zona de conforto, é uma coisa nova. Primeiro, já trabalha com a possibilidade de que, ok, hoje eu vou enfrentar isso, hoje eu vou fazer, né? Eu vou aparecer, eu vou parecer nervosa. Gente, é do ser humano. É do ser humano. Até o maior palestrante, a primeira vez que subiu no palco e falou, e até dominar, a gente fica nervoso. Só que isso só se perde depois do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. Tu só te torna bom. E a gente tá falando tudo obviedades, né? Mas a gente repetição. tá falando para que vocês entendam de quem passou, de quem claro. tá todo dia pulando tudo isso, né? Sim,
E as pessoas têm uma visão de que, nossa, mas tu fala tão bem. Cara, às vezes eu gravo 10 vezes e não gosto e erro e entra uma mensagem e eu me perco a linha do raciocínio. E Sim. tá tudo bem, eu não vou desistir de fazer. E assim, mais uma vez, a gente não tá falando aqui de pessoas perfeitas que produzem, né, um conteúdo... Mas de onde tu diria que vem a tua segurança? Tá, ainda que em alguns momentos... Te peguei. Toma! Pensou que essa- Gabriel, Não da tava no onde vem a minha script. segurança? Não tava no script. Vem cá. Ó, porque falou assim, a gente vai tentando... Mas, porque eu sei a resposta da minha. Talvez seja a mesma resposta. Da onde vem a tua força? Ainda que às vezes imperfeitas. Mas da onde que vem? Dá vontade de fazer dar certo. Tá. Tá? Eu me lembro até hoje, quando começou a pandemia, que foi aquele boom de rede social, né? Quem entrou e encarou naquele momento essa questão da rede social tá muito mais além, muito mais à frente hoje. E eu queria muito estar naquela posição de ouvir as pessoas desempenhando aquele papel, aquela função de falar do seu trabalho na rede social. Mas eu desacreditava total em mim. Desacreditava total na minha capacidade de fazer isso. Porque eu ainda estava no âmbito de que eu precisava criar um personagem, de que a Gabriela não era suficiente para estar lá. Mas como que eu poderia trazer? E o que eu queria trazer, será que tem relevância? Será que tem relevância eu abrir a câmera do celular e falar que antes do protetor solar é o hidratante? Por isso que eu te perguntei. Então, tu não concorda comigo que a primeira coisa é saber o propósito? Isso, ter clareza do propósito. Seja para vender alguma coisa, para trabalhar na área da estética, da gastronomia, de coisa. Gente, e uma coisa, eu queria já dizer agora, porque depois eu posso esquecer. Todos nós somos interessantes. Todos nós temos histórias interessantes. Todos nós temos um cotidiano interessante. Pode não ser para mim, mas para alguém é. Todos nós temos coisas boas a compartilhar. Temos visões diferentes do outro que podem somar. A rede social, claro, tem muita porcaria. Tem sim. Mas a rede social é uma porta tão aberta. Eu acredito tanto na corrente do bem que se forma na rede social. Eu sou uma defensora disso. Porque a rede social tá minada, porque a rede social tá... Ok, tá, mas se tu souber como usar, se tu souber seguir as pessoas certas, se tu souber os teus nichos, se tu souber consumir com clareza, é uma corrente do bem grandiosa. Tu falou ali na questão de o óbvio, né? E que pode ser algo comum para ti, mas para os outros não. Mas também entender que não vai, que para alguém realmente o que tu tá falando é uma besteira e essa pessoa vai passar pelo teu conteúdo e tá tudo bem também. A gente precisa aprender a aceitar vamos usar a palavra rejeição, mas não é rejeição, é quando o que tu tem pra falar nem pra todo mundo vai ser interessante. E que tá tudo bem, porque tem pessoas que estão ali te escutando que é interessante. Pra uma pessoa, que tu faça a diferença na vida de uma pessoa. Sempre escutei isso. Tá válido. De um grande incentivador, que foi quem criou meu Instagram. Se tu conseguir, se uma pessoa replicar tua receita, já valeu tu ter. Se uma pessoa ler o teu texto e refletir sobre isso, já valeu. Quando a gente acredita no propósito e vai pra rede social de verdade, a gente tem que se desapegar de vaidade. Vaidade no sentido de não ser reconhecido. Muito. Vocês sabem o que é publicar, ficar horas e horas e horas publicar alguma coisa e ninguém... Eu sei. Eu também, né, Gabi? Nós duas. Sabe, de tu colocar todo o teu empenho e acreditar que esse conteúdo vai ser legal. Essa mensagem é tão boa, essa receita é tão maravilhosa, esse texto é tão profundo e ninguém. E quer dizer que teu conteúdo não é bom? Claro que não. E como que faz pra não desanimar? Persistência. Persistência e clareza do teu propósito. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu escuto demais, e como é que a gente faz, Leila, para encontrar? Porque propósito é uma palavra que surgiu muito forte agora com as redes sociais e que tem muita gente que fala isso, né? Que a gente tá falando também, porque é uma verdade. É entender o teu propósito. A partir do momento que tu tem clareza disso, tu arranca, engata uma primeira e vai.
E vai. Ai, engata uma primeira, eu fui muito... todo mundo carro automático, tá, gente? Bota no drive e vai. E aí, como é que faz pra encontrar o propósito? Boa. Sabe explicar isso? Porque eu tenho uma certa dificuldade, te confesso, em explicar pra alguém que tá na minha frente. Porque o propósito não é uma coisa que simplesmente tu vai lá, treina, né? Faz um treinamento e descobre, tá, esse é o meu propósito. Tu precisa sentir isso dentro de ti, né? Em algum momento, alguma coisa vira a chave que tu olha pra aquilo com um brilho diferente. E como que faz? Pois é, pra mim, eu olhei, eu fechei a porta da minha vida pra fora, no Instagram, e olhei pra dentro, no sentido do que me fazia vibrar, do que me fazia... Primeiro eu comecei a entender o que as pessoas me diziam. Porque tu é boa nisso, porque tu é boa aquilo, nossa, mas tu isso, mas tu aquilo, tu faz aquilo. Bom, ok, mas vamos ver o meu sentimento em relação a isso. Começar também, porque a gente tem certa dificuldade em se jogar confete, em se elogiar. A gente falou sobre dar elogio, né? Mas entender que a gente é boa em algumas coisas. E quando, no meu caso, isso é o conteúdo de dia a dia, ele é um pouquinho mais complexo. Quem quer ver a dona de casa fazendo isso, isso... Mas eu comecei a abrir o meu olhar e acreditar que aquilo que as pessoas me diziam, somado o tanto que eu gostava de fazer, poderia dar certo. Porque se eu acredito no meu interno, se eu valido, se eu gosto, se eu me apaixono, é um propósito. Se eu acredito que cuidar de uma casa de uma maneira dedicada faz a diferença, se eu acredito que uma comida colorida e saudável e de qualidade faz a diferença, se eu acredito que uma estrutura do lar de receber o meu filho, meu marido, ela é importante para mim, se eu consigo botar doçura e cor em tudo isso, é um propósito. Enquanto estava falando aqui, eu peguei o celular para ver, botei no Google ali, dei um Google. O que é propósito? Opa! Propósito, em sua essência, refere-se à intenção, objetivo ou significado que orienta as ações e a vida de um indivíduo ou organização. É a razão pela qual algo existe ou é feito, um norte que guia decisões e escolhas, conferindo sentido e direção. E então, assim, exatamente, tu falou uma coisa muito importante ali, que é o olhar para si e ver aonde tu sente amor, né, no que tu faz. Então, eu acho que essa é uma grande dica, vamos botar assim, ou conselho, para as pessoas que perguntam, tá, tudo bem, tem que ter o seu propósito, eu vou trabalhando no meu propósito, mas o que é o meu propósito? Essa resposta tá dentro de cada um. Sim. E é bem isso que tu falou. Quando me perguntarem agora de novo, eu vou usar essa tua explicação, vou roubartilhar ela para passar, porque é exatamente tu olhar para dentro de si, né, observar e entender aonde que tu sente amor, aonde faz o teu coração vibrar, onde te traz borboleta no estômago, o que te faz levantar da cama. Mesmo sem Instagram. Sim, exato, né? Isso aí. Eu falo, inúmeras vezes falei, me torno até repetitiva, mas eu faço as mesmas coisas desde que não existia Instagram. Isso tá dentro de mim. Então, quando eu levo isso pra lá, é quase que natural. Aí eu só tinha que achar o caminho de como. Qual a embalagem que tu ia botar? Porque eu acho que às vezes tem muita gente... As pessoas ficam se debatendo em relação a querer trabalhar com a rede social, mas elas não sabem nem como. Não como. Elas não sabem nem o quê. Porque depois que tu tiver o quê, o como ele vem vindo. Sim. O como, gente, o como ele é construído. Exatamente. Eu ainda tô construindo o meu. Isso. Eu comecei pela vida depois dos 40, falando muito mais sobre vida, sobre o divórcio, sobre... Enfim, muito mais aberto. Depois eu fui fechando para gastronomia, que veio naturalmente. Hoje eu tô abrindo de novo. E esse é o como. É como o meu público vem respondendo, é como as pessoas que estão comigo... sentindo que... né? Eu, às vezes, me cobro muito que eu tenho uma velocidade... Eu tô há um tempo ali patinando nos meus seguidores, não cresço. Caramba, cara, ela tem um monte de seguidor. Mas às vezes eu fico me cobrando, sabe? Sobre isso. Eu tô há tanto tempo na casa de 68 mil, agora tá crescendo, não sei o quê. Mas eu também sou tão orgulhosa da fidelidade que eu tenho um índice de retenção altíssimo. Quem chega, fica.
porque acredita naquilo que vê, porque vê Sim. verdade naquilo, porque o propósito está muito claro. E o como é o jeito que eu vou formatando para conseguir ir além ou ir. Então, quando a gente sabe, para começar, o que a gente quer, o como a gente vai conseguir. Mas nada funciona se não tiver persistência, né, Gabi? Persistência, constância. Fazer. É que, como tu disse que o como é um processo de construção. Tu concorda comigo? Concordo completamente. O sim. como, e ele entra também na questão das transições de carreira que a gente faz uma transição do como por diversas vezes. E eu acredito que essas transições, da maneira como tu comunica a mensagem lá, o que tu quer transmitir, também vão mudando, porque nós, como pessoas, vamos mudando. E como tá muito conectado o que tu é com o que tu transmite ali, né, com o conteúdo, é natural que o como vá mudando, porque tu vai mudando conforme os estímulos que tu vai recebendo na vida. Isso. Né? Então, a gente mantém um como até ele, enquanto ele faz sentido. Depois que outra coisa tu olhou e disse, peraí, deixa eu ver isso aqui. Interessante. Como é que eu me sinto? Eu me sinto confortável nesse novo como? O como é mutante. Exatamente. O como é mutante. A gente começa com o nervosismo, a gente começa de uma forma, a gente começa com uma ferramenta, a gente começa com um celular, mas a gente vai começando. E depois a gente vai mudando como a gente vai fazendo. Vai fazendo de uma maneira mais descontraída, vai fazendo com melhores ferramentas, vai fazendo com mais receptividade, vai ajustando o caminho, mas a assiduidade, a persistência... é a chave de tudo. A constância, exatamente. Claro, né, Gabi? A gente aqui falando, quando a gente está há tantos anos, né? Parece tudo assim fácil. Mas na realidade não é difícil, gente. Não é difícil. É coragem. É desafiador. É desafiador. Eu costumo dizer que estar na rede social é uma das profissões e tarefas mais desafiadoras, porque o que a gente tem que se desapegar de vaidade, de novo, eu falei antes sobre postar alguma coisa e não ter curtidas, não rodar, ser um vídeo que não performa bem, mas também tu te desafiar todos os dias quando tu acorda no teu natural e criar e gerar um conteúdo, porque o teu propósito é o teu dia a dia, e tá ali. E às vezes tu ter segurança na tua fala e tu ser natural, e às vezes uma coisa que tu diga ali já vem uma enxurrada de julgamento, vem interpretações equivocadas, eu já fui interpretada de maneira equivocada, tu tem que ter uma clareza da forma que tu... São muitas coisas. Claro, a gente tá falando aqui de duas mulheres que se preocupam com a qualidade do que projetam e colocam dentro da rede social. Esse é o nosso propósito. Sim. Não necessariamente precisa ser o teu. Pode ser um conteúdo mais leve. A gente pode estar falando aí de humor, pode estar falando de coisas mais metódicas. Enfim, tem um leque. Mas dentro da nossa realidade, é muito desafiador todos os dias. Todos os dias. E eu também quero trazer aqui a questão da imagem, da aparência. Porque, claro, eu também, né, trabalho com essa questão de imagem, enfim... nem todos os dias é o dia que a gente tá se sentindo legal. Nem todas as fases tu tá no teu peso ideal, né? Quem tem problema com oscilação de peso, eu tenho. Algumas vezes as pessoas vão sim comentar lá no teu direct. Nossa, mas tu tá estranha, tu fez algum procedimento? Sim. Não, eu engordei mesmo, meu rosto tá maior, ok. Né? Ou cabelo, ou... enfim... Tudo que eles se permitem, né? E que tá tudo bem também. Tu tem que ter um bom bloqueio. Mas volta lá nessa questão de tu te olhar no espelho um dia de manhã e não gostar do que tá vendo. E qual é o teu propósito? Tu tem que fazer aquele conteúdo para levar aquela mensagem. E tá tudo bem, tem vários conteúdos, vídeos meus que eu me detestei, mas tá lá. Tá lá porque... tu consegue maior. Estar à frente de mim nisso. Eu vejo, tu consegue ter mais... Eu não sei se a palavra é maturidade, não gosto muito de usar isso, porque não sei se tem a ver com maturidade, mas eu vejo que tu consegue fazer mais com menos apego, assim. Entendi, acho que não é maturidade, é apego mesmo que tu tá falando. Tu coloca
eu gosto disso, eu me espelho muito em ti. Olha isso. Te admiro Obrigada. nisso e deixo claro aqui. Porque a Gabi, ela tem uma coisa assim, é pra fazer, é pra fazer. Uhum. E muitas das pessoas que dizem, ou que já conversei que não deu certo, não conseguem evoluir na rede social, porque não passam por aí. Uhum. Porque, gente, tem que fazer, tem que fazer. Tu tem isso muito claro, o teu propósito e a tua estratégia, achei a palavra. A tua estratégia, ela é muito clara. Uhum. Eu acho que foi o que aconteceu comigo 2 anos atrás. Se eu vou ser influenciadora, se eu quero monetizar isso, que eu quero que a minha voz chegue a muitos lugares, e é um desejo que eu quero, eu vou lutar e trabalhar para isso, eu preciso me desapegar de algumas coisas, eu preciso ter uma estratégia, eu preciso fazer acontecer. Uhum. E não tem lugar pro dia que a olheira tá mais funda, não tem lugar pro dia que o cabelo tá arrepiado. Até tem, gente, ok. De novo aqui, não é um discurso de que parecer de qualquer jeito. Claro que a gente tem que ter um certo cuidado. Sim. Mas no meu propósito, a naturalidade, ela precisa ser trabalhada, encarada. A coragem tem que vir junto e tem que estar ali presente. Quando eu falo em não estar se sentindo legal, não necessariamente a olheira tá mais funda, Sim, ok, uhum. mas a gente pode ir lá e passar o corretivo, Claro, disfarçar, isso, cuidar da isso. aparência, da imagem que vai aparecer. Mas mesmo assim, às vezes tu não tá se gostando, Sim. sei lá, não Sim. tá legal. E aí, Leila, vem, acho que a minha força para manter esse posicionamento, essa posição de eu não tô me sentindo bem. Quantas vezes eu falo pro Gabriel, a gente grava um vídeo e ele assim, olha, dá uma olhadinha como é que ficou dele. Quer gravar de novo? Eu não quero, azar, eu fiquei horrível, mas a mensagem foi passada muito bem, entendeu? Eu consegui escorrer aquele texto, aquela mensagem que eu queria. Vamos embora, vamos postar assim mesmo. E já deve ter acontecido da pessoa olhar e te achar linda naquele mesmo vídeo Mas assim, o que acontece? Eu trabalho tanto fazendo com que as mulheres tenham a percepção do autoacolhimento que seria uma hipocrisia eu não trabalhar isso em mim. Ah, sim, né? claro. Então, assim, eu todos os dias... em dias que é bem difícil, né? Nós somos muito autocríticas. Aliás, eu acho que nós, mulheres, talvez os homens também, nós seres humanos, somos as pessoas que mais nos criticamos, né? Uhum, sim. Então, assim, e nos sabotamos. Então, assim, é um trabalho diário, né? Mas como é que eu quero motivar com que outras mulheres se aceitem e que percebam que elas podem sim se cuidar e suavizar algo que incomoda, mas no âmbito do amor, se eu não praticar isso comigo? Então, essa questão de produzir conteúdo e nem todos os dias gostar da forma como eu fiquei é um tremendo exercício para que eu possa levar para dentro do consultório e ajudar outras mulheres a fazer. Sim. Porque nem todos os dias a gente está na nossa nossa máxima versão. Mas tá tudo certo, a gente tá indo lá fazer. E aí que a gente vê que a gente é foda mesmo. Isso aí. Porque a gente não tá se sentindo bem, a gente tá lá. E outra coisa, se a gente trabalha numa empresa, num CLT, tu é empregado de um lugar. CLT, parceria, o que for. Tu presta serviço para um outro lugar. E tu acorda, te olha, a olheira tá funda. Tu passa um corretivo e mesmo assim não gosta. Tu deixa de ir trabalhar? Mas aí é que tá a diferença do propósito. Essa palavra vai voltar, infelizmente. Ou felizmente, ela vai voltar. É do propósito. Quando eu me vi com o propósito de ser influenciadora, de trabalhar, esse comprometimento, ele mudou. Porque eu tinha também um agravante e um atenuante. Eu não dependia do Instagram para viver. Não era minha fonte de renda. Então, qualquer coisa me fazia fugir daquela estratégia que eu tinha traçado no início da semana. Acordei com dor de cabeça. Hoje eu tô meio para baixo. Nossa, hoje meu dia tá cheio. E aí vai indo. E aí tudo que tu traçou naquela semana vai por água abaixo. E aí a gente sabe que isso vai impactar nas pessoas que estão te seguindo, quanto a expectativa é que elas estão em cima de ti, não sei o quê. Então, quando, de novo, ele vem forte, que tu traça a tua estratégia, a gente se desbloqueia, porque é um CLT. Eu ainda não encaro. Eu tô quase chegando lá, tá? Eu ainda me permito. E eu acho que também a gente tem que se permitir, né? Mas assim, às vezes eu me permito um pouquinho demais, tá? De dar uma fugida, de dar, às vezes, um pouquinho além, sabe? Às vezes eu olho também, isso acontece, né? Eu olho, mas hoje não tem nada de interessante, mas hoje eu tô só lavando roupa e não sei o quê. E eu acho que a minha trava ainda tá aí. Eu me analiso muito meu conteúdo. E eu vejo que, o que falta, o que falta. Eu tô construindo isso, né? Mas quando eu conseguir entender que tudo pode ser interessante, que eu tenho que fazer além do jeito que eu tô, eu já melhorei muito.
eu acho que aí ninguém me segura. Uhum. E eu sinto isso dentro do meu coração e eu trabalho isso. E é por isso que eu somei a minha força atua no ano passado. Porque uma dessas travas que eu tinha era a minha aparência, era usar o filtro, era me entender linda do jeito que eu sou. E me destravou demais. O fato de eu acordar de manhã e poder mostrar qualquer coisa do jeito que eu tô foi uma trava que me projetou a ter assiduidade, a ter estratégia, a conseguir estar mais lá. Facilita na hora de criar conteúdo Facilita. quando tu entende, não é se sentir bem, se sentir bonita todos os dias, não é sobre isso, é se aceitar, caramba. É aceitar a casa da gente do jeito que ela é. Essa É aceitar a nossa, eu tenho que trabalhar. É aceitar a nossa bagunça, porque que tem verdade na bagunça, porque tem beleza na bagunça. Ah, mas é que tu consegue porque, já ouvi, tá? Tu consegue porque tu não tem filhos, a tua casa tá sempre organizada, tu tem quem ajude. Não, eu consigo porque eu quero, porque eu, com a força que eu tenho hoje, se a minha casa tivesse bagunçada, eu faria também. Sim. Porque eu consegui superar isso. Porque dentro do meu propósito, a casa bagunçada, o cabelo com frizz, o sem make, ele já tá construído. Eu já tô com ele. Eu só tô evoluindo nisso. E é engraçado que quando tu começa a ter constância nisso também, nesses, vamos chamar de rituais, as pessoas, elas esperam que de manhã a Leila esteja em casa com o cabelo pensando se vai prender ou se vai deixar solto. Então, as pessoas esperam isso, porque tu cria um ritual. Desculpa. E cria uma conexão com aquela imagem. Então, é claro que se amanhã tu abrir o Instagram e gravar um stories com a tua casa bagunçada, tá tudo bem, tá tudo certo. É sobre a vida real, né? Mas eu te confesso que eu vou estranhar. Sim. Porque eu tô acostumada já com o cenário, com o dia de sol, com o solzinho, com o Chico no sofá, olhando o solzinho, namorando. Café. E o café, exato. Então, a gente associa as coisas. Sim. Então, também é importante isso. E aí, como é que tu vai manter esse ritual por um bom tempo, por muito tempo ou para sempre, se não for verdade? Ninguém sustenta uma mentira por muito tempo. Ninguém sustenta. Eu sou uma pessoa organizada. A minha casa, na maioria das vezes, vai estar organizada. A minha casa é cheirosa. É muito cheirosa. Ela não é cheirosa, ela é muito cheirosa. É cheirosa, eu sou uma mulher organizada, eu vejo beleza. Quando eu penso em cozinhar alguma coisa, ainda que seja bife com ovo e salada, eu gosto de colocar tudo em cima da pia e eu adoro ver o coloridinho das coisas ali. Eu vou lá e fotografar, mas ela fotografou só pra mostrar. Não, gente. É sempre. É teu. Sempre. É sempre. Eu adoro aquele ritual. Eu adoro pão com paninho. Eu gosto disso. Então, quando eu consegui trazer isso ali, ficou mais fácil. Ficou mais tranquilo. Não adianta eu começar a fazer stories com o cabelo bem arrumado de manhã, porque ter cabelo crespo é uma eterna luta. O cabelo crespo é lindo no dia, no outro dia o day after. Meu Deus, me digam aqui como que faz. Porque eu vou colocar uma borrachinha, porque eu vou treinar. E eu tô fazendo meu treino, eu tô me dedicando àquilo. Então, eu tenho uma coisa, mas eu abro um monte de outra. Mas e como é que eu encaixo os stories se eu tenho que treinar e tenho que colocar borrachinha no cabelo e ele fica com frizz? Eu não tenho que encaixar, eu tenho que só fazer. Exatamente. E aí isso criou uma identificação tão interessante, porque eu já fiz essa pergunta para outras pessoas de quantas mulheres elas, conversando com uma pessoa, quantas mulheres ela seguia com a minha idade, mostrando o cotidiano como o meu é. Aí ela me disse, só tu. Eu me senti até lisonjeada por isso, porque eu recebo muita mensagem de identificação do tipo que o Instagram mais versátil, lavando roupa, não sei o que, com cabelo com frizz, do nada vem ela arrumada com um brinco e um batom, do nada ela aparece maquiada, quase nunca ela aparece maquiada, sabe assim, do nada vem um vestido vermelho, do nada ela tá de pijama. E a gente é do nada muitas coisas. Exatamente. A gente é do nada tantas coisas. A gente é do nada tudo. Tudo. A gente tá aqui e daqui a pouco tá ali. Tudo. Do nada a gente tá em outro lugar. Então eu sinto tanto orgulho de ter achado esse propósito dentro disso, ter conseguido traçar minha estratégia e tá evoluindo nisso. Talvez por isso esse papo é tão importante. A rede social é uma grande corrente do bem e se a gente vier com propósito e verdade, tem espaço para todo mundo, gente. Isso. A gente precisa de vocês, de outras mulheres, de outras pessoas, de outros negócios que venham com verdade como o teu. Sim. Que a gente olha, a tua rede social
E a gente se identifica, a gente vê, dá vontade de ir lá. Uhum. Dá vontade de seguir as pessoas que estão ali, gera uma conexão muito Comunidade. grande. Cria um senso de comunidade, né? Que ela só existe se a gente tentar. Exatamente. Eu acho que tentar é isso. e tentar, e de amanhã tentar de novo. E tentar de novo. Isso aí. Então, Leila, esse pão... Vamos voltar pro pão, porque ele já fazer uma coisa, ele tá muito bom. O Gabriel provou um pedacinho, a Cíntia não veio pegar ainda aqui. Eu a vou Cíntia, pra Cíntia. que é o pessoal do estúdio aqui, Uhum. isso. O pão, Mais café. que é um dos alimentos mais antigos que a gente encontra praticamente em qualquer comércio, Sim. né? Na simplicidade do pão veio a grandeza da tua rede social. Na simplicidade do pão veio a grandeza da rede social. Na tua vida, né? E foi... Eu acho muito lindo isso, sabe? De ter vindo através do pão. Uhum. Que é um alimento tão democrático, né? Que todo mundo faça. É fácil de aprender, todo mundo come pão, todo mundo... Enfim, tem uma receita de pão que goste. Uhum. E também da minha quase negativa de publicar. Exato. Isso quer dizer tanta coisa, Gabi. Muito. Isso tem tudo a ver. É simplicidade. Uhum. O vídeo que eu julgo que não foi o meu melhor e que foi um vídeo que performou lindamente. Que te abriu muitas portas. Muitas. Olha aí a parceria com a Le Creuset. Com a Le Creuset. Eu tinha um sonho de Le Creuset, para quem é da gastronomia, é uma das grandes marcas de panelas e utensílios, é uma marca francesa com garantia vitalícia, para vocês terem uma ideia da qualidade, para quem não conhece, dos produtos da Le Creuset, uma panela de ferro esmaltada, lindas. Uhum. E tem um valor de mercado expressivo, mas entrega toda a qualidade que se pede também. E eu sempre tive um sonho, assim, distante. Mas tu teria poder aquisitivo para comprar? Ia lá, ia comprar, ia dar, né? Parcelar as minhas panelas, mas aquela coisa assim que se viesse pelo meu trabalho, uau, mas realmente era um sonho. E tá aí. E eu tenho sempre junto a mim pessoas que me fazem acreditar no meu potencial. E aí quando veio o pão, viralizou, foi, não é que 1 ano e pouco depois do pão, eu fui chamada para fazer divulgação da marca. Hoje eu tô aqui com o meu pão e com a manteigueira da Le Creuset. E eu assei o pão numa panela Le Creuset. Hoje. Mas quando viralizou, tu usou algum item da Le Creuset? Não tinha. Isso ainda não. Isso era um sonho ainda. Era um sonho. Claro, era um sonho. Era um sonho ainda. E através do pão e tudo veio. Na realidade, eu já tinha, porque eu ganhei de presente como incentivo. Meu filho é um grande incentivador do meu propósito aqui. Sim. Ele que foi me dando também pinceladas de como mudar. É o que a gente está fazendo aqui com todo amor e carinho para quem está nos ouvindo. É dizer para vocês coisas que nos disseram, que ajudaram a gente nessa construção. Eu postava muito prato pronto, prato bonito, postava na minha rede social, e aí um dia eu conversando com meu filho sobre tudo isso, ele disse, mãe, é lindo, mas as pessoas não querem ver o final, as pessoas querem ver o processo. O processo é que apaixona, o processo é que encanta. Isso foi meu filho que falou. E essa frase nunca saiu da minha cabeça. Eu falei, mas quem vai querer ver o processo? E as pessoas querem ver. As pessoas querem, as pessoas precisam ver processos. O processo é a vida. Eu ia falar isso. A vida é o processo. A vida é o processo. Porque a linha de chegada a gente sabe qual é. A gente sabe, exatamente. E a gente quer estar onde antes, né? A gente quer estar vivendo cada momento. Exatamente. Então, o processo do pão, de uma forma, de novo, né? Que eu não acreditava muito quando ele foi. Ele foi pra ficar me quebrando, sabe? Pra me dizer, olha aí, ó. Dá certo. E outra... Fugindo do assunto, pão é caminho sem volta, tá, gente? Depois que a gente começa a fazer o próprio pão... Ela já veio com essa conversa que ela vai perguntar pra vocês, pra mim. Eu sou zero cozinha, zero lá em casa. A gente o Gabriel... ainda vai comer o pão da Gabi aqui no podcast. Pronto, tá? Ferrou. O Gabi vai me ajudar, com certeza, tá escutando, né, Gabriel? Porque lá em casa, o Gabriel que manja mais do diferente, assim, na cozinha. Eu faço o básico, mas de fato, pra mim, é um esforço. Eu não gosto. Mas ok, vamos lá, tem que fazer. E o pão... Eu já escutei isso da Leila, eu já tinha escutado de outras pessoas, que um casal de amigos nossos já falou. A partir do momento que tu começa a fazer o teu próprio pão, né? Pão é caminho tudo sem vira volta. um ritual. Tudo. E aí a Leila também me falou isso, que o pão é caminho sem volta, depois que tu fizer o teu, né? Tu vai, qualquer coisa vou fazer um pãozinho.
Do nada, é porque o ritual te encanta do pão. É tu pegar farinha, água, sal e fermento e tu ter um pão. E tu fazer uma baguete. E tu colocar uma coisinha em cima. E tu servir os amigos. Daqui a pouco deve ser mesmo a coisa do ritual do churrasco. É... Do preparativo, da isso. função, do que simboliza, do reunir as pessoas, né? Isso. Mas tem a coisa do sabor também. O teu pão. Assim, é? de tu fazer. Foi tu que fez. Foi tu que... Claro, o churrasco também, mas a gente tá falando, assim, de um momento comemorativo, de um momento de descontração. Sim. O pão é o dia a dia. Eu quero comer meu pão. É verdade. Eu vou fazer meu pão. Ah, Mas isso tu vai ver, depois que tu eu espero chegar nesse ponto do tipo, tô a fim de comer o meu pão. Vamos fazer um pãozinho. E lá na minha rede social, gente, tem muitos pães, hein? Tem pão doce, pão de cenoura, pão de abóbora, pão de beterraba, pão doce, pão brioche, pão de leite, pão de algodão. Meu Deus. Tem pão lá pra vocês. É isso. Então, acho que é isso, né, Gabi? O que a gente podia falar mais pra contribuir pra quem tá nos ouvindo Acho que a gente em pode, relação à rede social? Acho que a gente pode pontuar algumas coisas. O que tu acha? Vamos pontuar. Então, por exemplo, quer começar a fazer conteúdo, já entendeu a necessidade de estar, né, na rede social. Isso. Entendeu que a rede social é importante pro teu negócio. Isso, vamos falar para quem tem negócio e entendeu que isso aqui pode ser uma grande vitrine. Sim. Ou quer fazer disso o teu negócio. Isso também, exato. Vamos lá. Eu diria, a primeira coisa, o que te encanta. Se tu tem um negócio, fica mais claro, né? Teu propósito é fazer venda daquilo que tu produz, né? Do teu serviço, do teu negócio, né? Certo? É isso? Da transformação que o teu negócio gera. Exatamente. E para quem na área de influenciar... A gente tem aqui dois, dois pontos. Aí. Então eu vou falar do meu e tu contribui com o teu. Para quem quer influenciar, o que te apaixona? O que te encanta? O que tu faz quando o Instagram tá desligado? Uau. O que repete na tua vida sempre que te causa felicidade, ainda que o Instagram não exista? É aí que tá o ponto, é aí que tá a chave. Nossa, isso vale ouro, essa tua frase vale ouro, pelo amor de Deus. Mas é por aí. O que realmente te faz brilhar? Se te faz brilhar no off, vai brilhar na rede, vai brilhar pro mundo, vai brilhar pras pessoas. Aí como que faz? Então, o que é, né? Qual o propósito? Aí como? E aí eu digo, como? Persistência. Como? Começar capenga. Como? Começa com o celular que tu tem. Autoconfiança também. Com a luz que tu tem. Te desapega dos julgamentos. Isso. Eu diria que mulheres incríveis que vocês poderiam se espelhar. Mãe Crespa. Eu vou mandar esse podcast para ela. Eu enalteço muito o trabalho dela. Já me falou algumas vezes sobre ela. Uma mãe solo, de 4 filhos, que começou a fazer conteúdo, gente. Ela não tinha celular, ela trabalhava durante o dia, usava um celular à noite, emprestado para gerar conteúdo por algumas horas, publicava e só voltava no outro dia à noite. E ela hoje, o Instagram é a única fonte de renda dela e ela sustenta os 4 filhos, mãe solo, é uma guerreira, ela tem um conteúdo incrível e a coragem dela, para mim, é inspiração pura. E ela só começou. Olha o que eu falei. Ela não tinha nem celular. Que a gente se apega muito. Porque tem que ter iPhone, tem que ter luz, tem que ter... Gente, tem que ter propósito e vontade. É isso. Esse é o kit básico para começar. O como vocês vão encontrar. Errando, pagando mico. Quando eu olho os vídeos lá atrás... E estão lá. Eu não arquivo. É minha memória. Tá tudo certo. Tá lá. Do jeito que era, com a fala... estranha, com os cortes mal feitos, mas tá lá. É que tu só tá aqui hoje, do formato que tu é hoje, porque existiu aquele formato anterior. Exatamente. Existiu aquela pessoa lá, errando, pagando mico. Exatamente. Então, é o processo de construção. É o como acontecendo constantemente em cada passada no teu feed. Isso. Né? E pra chegar hoje, e daqui uns anos, vai ser diferente. Vai ser diferente, claro. E então... sabendo o que faz pulsar o coração e entendendo que a gente tem que ter uma estratégia, o como ele vem. Traça a estratégia. Eu vou postar 3 vídeos na semana. Vamos falar de forma direta. No início, mas eu não tenho tempo. Bom, aí já nem começa. Porque se a gente já começa da premissa de que a gente não tem tempo para doar para alguma coisa, ela tá afadada ao insucesso. Porque o tempo é precioso, o tempo é ferramenta para fazer funcionar. Mas é fácil de falar. Não, gente, não é fácil. Mas a gente precisa destinar tempo para aquilo. Né? Eu hoje, eu tenho uma meta
de posts por semana que nem sempre eu consigo. Ah, mas olha quem falando. Mas eu já evolui muito. Eu já passei por semanas de 5, 6, 7 vídeos por semana. Deveria ter continuado? Deveria, mas também a vida vai andando aqui, outras oportunidades vão aparecendo, a gente vai encaixando tudo ali, mas tem que dar um jeito. 3 posts por semana. Aquele feed morto, aquele story que só tem o bom dia ou a foto do treino, ele morre. Ele não conecta. Ele não se mantém. Tem uma fala que eu gosto, que eu faço, né? Normalmente, assim, coisas mais de consultoria ou mentoria, essa parte de marketing digital. O bom dia do Instagram, ele se tornou quase que aquele bom dia que ninguém gosta do grupo de família. Né? Então, tu não pode cair nesse hábito de dar o bom dia. Então, não dá bom dia. Se tu só vai dar bom dia e vai sumir, não dá. Porque ele não é grupo de WhatsApp de família. Aquela história de storytelling, aquilo não é uma frescura, tá, gente? A gente tem que ter uma sequência. A gente tem que ter... O porquê. O porquê. Tem que ter o porquê que tu deu o bom dia. Tu não precisa... Nós, né? Eu que... da área que eu tenho um serviço, né? Eu não preciso dar o bom dia já e trazer algo que... não precisa ofertar, fazer uma oferta. Não é sobre isso. Nem é sobre isso, aliás. É sobre trazer o bom dia e trazer algo na sequência ou no mesmo card, né? Algo que faça sentido dentro da tua estratégia. E aí a estratégia é um pouco depois que tu olha e consegue analisar e entender como é que é o comportamento. Só que para te ter uma estratégia, primeiro tu tem que começar fazendo. A única estratégia do começo é abre a câmera e faz. Existem formas de, eu não tô afim de falar em vídeo. Cara, faz um post, uma foto que apareça um pedaço de ti, um pedaço de onde tu tá e traz a mensagem. Mas aquele bom dia, só bom dia, depois a foto da academia e só amanhã, bom dia de novo, não é trabalho. Não é trabalho. Entende? Então, e a gente tá falando aqui para as pessoas que querem exatamente, isso, tá? Isso aqui é totalmente... Pra quem tem o Instagram... Pessoal, para entretenimento, ser que nem eu digo, um álbum digital, onde você vai lá, posta foto da família, do aniversário do cachorro, tá tudo bem. Tá tudo né? certo. Existem pessoas que usam o Instagram assim ainda. E essas são as pessoas, inclusive, que nos consomem. Exatamente. Então tá tudo bem. É cada um nos seus objetivos. Exatamente. Mas quem quer produzir conteúdo e isso também é importante, sabe, Leila? Quando tu entende o teu propósito ali, o que me faz, né, sentir aquela emoção e trazendo com verdade isso pra tela, tu também entender que a partir desse momento que tu decidiu estar ali como fonte de trabalho, que a partir de agora tu é um produtor de conteúdo e tu não é mais um consumidor de conteúdo. Isso. Então tu tem que também entender isso e não se deixar levar pelas 1000 horas de tela, onde tu começa a surgir e dar espaço para comparação, para diminuição, para entrar num looping de que teu conteúdo não é legal, de que eu vou fazer amanhã. Eu já tive nisso. Eu também. E é angustiante, porque tu começa a olhar e o de todo mundo é muito grande e o teu cada vez fica menor aos teus olhos. E bloqueia, e dá o tal do bloqueio, e tem bloqueio criativo. Então, assim, algo que eu acho importante também para quem quer produzir conteúdo é entender que agora tu é um produtor de conteúdo e isso não é coisa de tipo... A gente ainda pode associar a questão de estar na televisão, era os artistas, era famoso, né? Hoje em dia, são pessoas comuns que estão performando ali no Instagram. Então, tu é produtor de conteúdo, tu vai abrir a tela do teu celular, o teu aplicativo e vai produzir o conteúdo. Tu vai, em algum momento, consumir? Tu precisa ter referências, precisa entender o que está acontecendo, o que está sendo bem aceito. Mas é diferente de tu ficar rodando sem propósito, sem direção, né? Criar uma fonte de inspiração Exatamente. Consumir conteúdos que agreguem. Isso, claro que sim. Eu não sei se tu faz isso, mas eu filtro muito as pessoas que eu sigo. De vez em quando eu faço uma limpa. Eu já segui 2.000 pessoas, 3. Hoje eu sigo 900, acho que é, mas eu vivo tirando, trocando, porque às vezes também são tempos, né? E isso não fala sobre tu gostar ou não da fulaninha. Não é sobre isso. É sobre sentido naquele momento. É sobre tu entender que tu tá ali pra trabalhar e que tu precisa ser produtiva naquele tempo que tu tá ali. E não se deixar interferir por um conteúdo que naquele momento não tá fazendo sentido. E ele vai tomar o teu tempo. O algoritmo também vai entregar ele pra ti, em vez de entregar um conteúdo que pode ser uma inspiração para que tu produza o teu. Verdade. Né? Então, é entender que acabou o entretenimento pra ti nesse sentido. É um trabalho. Hoje, eu uso muito o Instagram como meu trabalho.
praticamente é ele a fonte do meu trabalho. Eu tô lá no TikTok, mas eu quase que replico, né? Porque ainda não quis me dedicar a entender como ele funciona. E quando eu tô na questão de entretenimento, se eu vou pro celular, o TikTok é uma alternativa para mim, porque o formato de conteúdo é totalmente diferente. Sim, eu também uso. Então, lá eu tenho aquele ócio, nada criativo, né? Vou passando. E também uma forma que eu quero trazer aqui de criatividade. Como é que tu consegue, né, ter tanta ideia de conteúdo na minha área, né? Cara, solta o celular um pouquinho e olha a beleza do arredor. Vai num museu, numa exposição. Vai pro parque e olha o formato das árvores, sabe? Dali, pra a gente que trabalha com pele, coisa... Cara, às vezes eu entro numa neura, numa noia, assim, que eu viajo e eu enxergo assim, gente, aquilo ali parece a camada tal da pele, as fibras de colágeno, elastina. Então, é aguçar o teu criativo. E dali, do nada, vou fazer um conteúdo. Vou fazer uma analogia das árvores com colágeno. É isso. Entende? Eu alimento bastante também a minha parte criativa nisso. Nesse período que eu tô ficando muito na praia, eu converso muito isso com meu marido. Eu preciso sair, eu preciso ver gente, eu preciso ver comidas, eu preciso ver árvores, eu preciso ver flores, eu preciso ver coisa. Porque a minha inspiração vem daí. Eu preciso ver casas, eu preciso olhar o mar, eu preciso me Tu vai bastante em lojas de departamentos e coisas que tem coisa de casa, né, Leila? Vou em lojas. Às vezes eu vou e eu não compro nada, mas eu gosto de ir pra me inspirar, pra ver o que tá acontecendo, pra ver o belo, pra se alimentar do belo. Porque se eu quero passar o belo, eu tenho que ter isso dentro de mim. Eu tenho que tá... Isso tem que estar forte em mim. Eu tenho que conseguir enxergar. E se alimentar de tudo isso é muito importante. Uma outra coisa também, que para quem cria conteúdo que é na área, assim, quer ter como trabalho ser influenciador, tem que se desapegar do julgamento. Do julgamento, aquela coisa assim, ó... mas será que eu vou ser mal interpretada se eu postar isso? Mas será que... Eu já passei por isso, gente. Muito. Vocês não têm ideia do trabalho, a construção que eu tive que fazer para me desapegar de coisas que eu gostaria de compartilhar no meu Instagram, com medo de ser mal interpretada, do tipo de todas as viagens que fiz. E um conteúdo que eu pouco exploro no Instagram, porque eu ainda tenho um quesinho disso, mas é a minha vida. Eu já tive a oportunidade 5 vezes para a Europa, eu fui para Nova York, eu fiz viagens na América do Sul, eu tenho tanto conteúdo rico e às vezes eu ainda me pego pensando, será que eu devia? Será que não vão me julgar? Mas qual é o teu medo? Eu acho que assim, de parecer... de ostentar, eu tenho bem menos, tá? Eu já consigo... Por exemplo prático. Ontem a gente queria falar sobre vinhos lá em casa. A gente gosta muito de vinhos. Meu marido tá cada vez mais estudando vinhos e se interessando pelos rótulos e lendo. A gente tem uma adega climatizada. E eu acho tão interessante o universo dos vinhos. Eu acho tão interessante o que a gente faz quando abre uma garrafa de vinho. A gente vai, pesquisa o rótulo, a vinícola, os dois vinhos, a junção das duas uvas. E ontem eu disse, e é tão legal ter a adega climatizada, é tão bom, porque o vinho está sempre na temperatura ambiente. Só que eu não tenho propriedade para dissertar sobre isso, mas eu tenho propriedade para estimular. Mas eu falei para ele 2 vezes. Eu falei, e se não pegar bem? Nossa, mas não vai parecer que a gente está mostrando que tem um monte de vinho? De cara, segundo depois eu pensei, mas eu não sou assim. Eu não vivo mostrando para as pessoas o quantos vinhos eu tenho. E se quem tá comigo não me conhecer ainda e achar que eu tô ostentando, vai sair. Sim. E eu vou dizer, infelizmente eu não te passei a mensagem real e também não faz mais sentido para ti estar aqui. E aí eu venci, fui lá, fiz o conteúdo, depois eu falei que há muito mais do que vinho numa garrafa, mas essas travas, elas ainda vêm. Por quê? Para quem tá na rede social, o julgamento é inerente e a gente tem que se desapegar. Por isso que eu acho que é uma coisa muito importante da gente falar. Tem o propósito, acredita nele, o como a gente vai achando. E dentro do meu como tá ainda ficar 100% livre dessas pequenas amarras que elas ainda vêm. Sim. E eu acho que é até interessante, sabe, Gabi? Porque algumas amarras, elas vêm para te criticar. Te dizer, não, vai aqui por esse caminho, vai por esse, ou não, acho que esse não é o momento, né? Porque quando o teu conteúdo é o teu dia a dia, por exemplo, a gente acordou hoje num dia super triste, a questão das enchentes, eu falei, mas eu quase não me senti
legítima de pegar e falar assim, um monte de coisa boa pra semana, mas aí depois eu falei, não, gente, mas dentro de mim tem um sentimento que é muito doido isso. E eu acho que são essas pequenas travas que fazem com que as pessoas recuem e desistam. Sim. E o que eu quero dizer? Não desiste. Vai indo, vai achando o teu jeito. A gente vai sabendo pincelar, vai sabendo dosar, trabalhar com o julgamento, entender quem a gente realmente é para poder falar quem a gente é. Ficar com a nossa verdade muito forte, aí eu acho que depois vai. E não esperar também, né, Leila, que tu abra a câmera do celular hoje e que daqui em 30 dias vai estar performando maravilhosamente bem, que vai ser referência. 30 dias? É. Gente, não esquece. Não é. Vamos pra muito tempo. É que tem gente que, vou começar. Aí começa, faz um dia, 2 dias, fechou uma semana, eu recebo o feedback. Então, Gabi, eu fiz tudo direitinho, fiz os conteúdos, tudo, mas não tô tendo resultado. Oi? Uma semana? Sim. Mas não espera colher o resultado em uma semana. Aliás, até espera, porque o resultado vai estar em ti, né? Tu vai já, na sexta-feira, com certeza, ter feito um conteúdo diferente e talvez melhor do que de segunda. Mas é isso, né? O resultado está em cima, dentro da gente mesmo e na nossa própria melhoria. Mas para repercutir, né? Reverberar isso para fora e começar a ter retorno, leva um tempo também. Então, não desiste mais uma vez, porque o retorno não vai vir de imediato. Sim. E para fechar, eu diria uma coisa também. A gente tende a seguir pessoas e se alimentar, quando a gente quer entrar nesse universo do Instagram, pessoas assim que são ícones, mentores, grandes mentores. Paulo Cuenca, Dani Noce, quem mais assim me vem agora? Que são maravilhosos, o Yeser, são maravilhosos, maravilhosos. Mas a gente não pode esquecer que a gente está um pouquinho ainda atrás, que dentro de todo aquele ensinamento, a gente tem que filtrar e trazer para nossa realidade. Que atrás tem uma equipe dessas pessoas. Pouquinho atrás eu fiquei, uau, Paulo Cuenca, eu só tô um pouquinho atrás de ti. Eu quis dizer que ele abre a câmera de manhã e te dá vários ensinamentos. Aí tu olha assim, tem a pia cheia de louça, o filho que tá berrando, o CLT que tá te chamando. Então, a gente também tem que trazer um pouco pra nossa realidade. Por isso, Paulo Cuenca é um mestre, te admiro. Nossa, mas, demais. Propósito. E começa. Acha o teu propósito, acredita no que tu faz e começa. Eu vou dar uma polemizada. Não é polemizada, mas eu vou trazer eu vou tocar só no nome de uma pessoa que normalmente é polêmica em quem produz conteúdos mais com seriedade, com dedicação, né? E que se preocupa tanto em trazer uma mensagem que transforme a vida de alguém. Eu não sigo, mas algumas vezes eu vou visitar o perfil da Virgínia. Ah, sim, eu também visito. Cara, e aí eu tento entender, dentro de toda a estratégia dela, como que aquela mulher é tão estourada, né? É viralizada, ela é referência. E qual é a mensagem que ela traz? Ela não tem vergonha, não. Ela não tá achando que tá ostentando quando ela se mimou e comprou uma bolsa de nem sei quantos mil, nem sei que marca era a bolsa. Quando deu um avião pro ex-marido. Ela não tava preocupada se tá ostentando. Gostem ou não, admirem ou não, que digam que o conteúdo dela é raso ou não, ela é uma pessoa que ela tem uma autoconfiança ímpar. Então tem coisas lá que a gente pode se espelhar. A constância. Sempre. Em todos os dias. Desapego do julgamento. Total. Ela não tá preocupada com o que eu tô achando dela ou não. Exatamente. Né? A persistência, o desapego ao julgamento. A autenticidade. E a verdade dela. Ela autoconfiança. Acorda com a verdade dela pulsando no coração. Isso aí. É isso. Então, dá pra tirar muito. Tem muito que aprender lá. Sim. Né? Não tô falando de pegar o celular e sair fazendo a dancinha, nem de se mimar e comprar uma bolsa caríssima. Mas tem ainda assim, tem muita coisa pra aprender. Então, visitar esses perfis, né? Parar e olhar e observar. Cara, por que isso tá dando certo? Mas eu não sei se tu faz isso, mas eu visito perfis de pessoas que eu não consumiria. Eu gosto de ver o que eu não quero fazer. Também, é uma boa. Eu faço, mas tu segue e fala, de vez em quando eu entro e sigo, porque eu quero entender como deu certo, o que eu posso tirar e o que eu não quero fazer. Sempre tem aprendizado. Sempre tem. Pra gente que tá nisso, sempre tem aprendizado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e que se tu tá com alguma dúvida, alguma insegurança de será que vou ou não vou para rede social, eu espero que quando tu termine de escutar esse episódio, tu vá lá no Instagram e crie o teu perfil profissional,
O mínimo que a comece. gente espera hoje é de um storyzinho marcando a gente, né, Ah, Gabi? boa, Um isso aí. storyzinho marcando venci. Então aqui, acabei de ouvir o podcast 40 Pode Mais sobre rede social. Tô vencendo minhas barreiras aqui travas. e tô fazendo meu primeiro story. Isso aí. E depois eu quero mais um desafio. Vai lá no perfil da Leila, pega a receita do pão de 10 dobras, porque eu vou ter que fazer isso e eu quero parceria para depois a gente compartilhar o que deu de errado nos nossos 10 dobras. Estão todos desafiados. E vamos fazer o pão da Leila. Bora, gente. Beijo pra vocês. Foi um prazer mais esse episódio, minha parceira. Obrigada. Obrigada. Que venham outros tantos. E agora eu vou comer esse pão aqui, que tá uma delícia. Beijo. Beijo.